Boa noite. Boa noite. A polícia do Rio liberta 39 cidadãos que um sequestrador mantinha reféns num ônibus na ponte Rio-Niterói. Depois de 3 horas e meia, ele morre alvejado por 6 disparos de atiradores de elite. E nenhum refém é atingido pelos tiros. A fiscalização de crimes financeiros muda de nome e de endereço. O COAF agora é o IFE. Pertence ao Banco Central. E poderá ter integrantes de fora do serviço público. Meteorologistas explicam por que o dia terminou mais cedo ontem em São Paulo. Deputados pedem ao presidente 10 vetos no projeto de abuso de autoridade. E a proposta de cadeia para juízes e procuradores é alvo de novos protestos. O primeiro-ministro da Itália perde a queda de braço com o ministro do Interior. E Giuseppe Conte renuncia com acusações públicas a Matteo Salvini. Veja agora no Jornal Nacional. A polícia do Rio libertou hoje 39 pessoas ameaçadas por um sequestrador dentro de um ônibus. Depois de 3 horas e meia, ele foi alvejado por 6 disparos de atiradores de elite e caiu morto. Os tiros não feriram nenhum refém. Terror psicológico e muito medo. Todo mundo pensa na família, nos filhos. Ameaçou, se a polícia encostasse no ônibus, ele ia atacar fogo no ônibus, em todo mundo. O momento mais tenso foi quando ele botou gasolina. Entendeu? No ônibus, nos potinhos, amarrou. Foi muito tenso, né? Foi brabo. Ele falou que não queria nossos pertences, nem machucar a gente, que só queria entrar para a história e que vocês vão ter muita história para contar. O sequestrador interrompeu a viagem do motorista e de 38 passageiros que estavam a caminho do trabalho às 5h30 da manhã. Todos vinham de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, e cruzavam a ponte Rio-Niterói. O sequestrador deu a ordem para o motorista deixar o ônibus atravessado na pista, pouco depois de passar pela base da Polícia Rodoviária Federal. 10 minutos depois, às 5h40 da manhã, a Polícia Rodoviária Federal chegou ao local. Os reféns contam que puderam usar o telefone celular dentro do ônibus. Teve passageiro que falou com a família, eu falei com meus familiares, e os familiares falando com a polícia. O repórter Genilson Araújo acompanhou toda a ação do Globocop. Policiais cercando nesse momento esse ônibus da empresa que faz a ligação São Gonçalo, Rio de Janeiro, policiais militares e também policiais rodoviários federais. Essas imagens, obtidas com exclusividade pelo Jornal Nacional, mostram a movimentação do sequestrador dentro do ônibus. Ele fala várias vezes com o motorista e também com os passageiros, que permanecem sentados. A polícia fechou o trânsito na ponte Rio-Niterói nos 2 sentidos. Às 6h19, a porta do ônibus se abriu. O primeiro refém foi libertado. Quase 20 minutos depois, mais um passageiro saiu do ônibus. Às 6h30 da manhã, o sequestrador lançou um coquetel Molotov na pista, que logo se apagou. Depois foi possível ver imagens de fogo dentro do ônibus. O BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, assumiu as negociações. Às 7h44, o sequestrador apareceu na porta do ônibus. William Augusto da Silva olhou a movimentação e voltou. Atiradores de elite do BOP se posicionaram. O sequestrador deixou mais 5 reféns saírem. A última mulher libertada desmaiou do lado de fora. Dentro do ônibus ficaram 33 reféns, amarrados. Amarrou todo mundo com lacre. A multidão de motoristas e motociclistas presos no engarrafamento esperava o desfecho. No pior momento, o congestionamento em toda a cidade chegou a 114 quilômetros. A polícia diz que o sequestrador entrou no ônibus com uma arma de brinquedo, um aparelho de dar choques, uma faca e gasolina. Ele obrigou uma das passageiras a pendurar partes de garrafa PET com o combustível no teto. Isqueiro, mas falar que não ia fazer nada, mas mesmo os cabos do isqueiro não era algo muito perigoso, né? Às 9h01 da manhã, a repórter Lívia Torres falava ao vivo da ponte Rio-Niterói quando ouviu tiros. A situação aqui ainda é muito tensa, a gente começa a ouvir alguns barulhos agora. Fachal e Priscila, um barulho muito forte, muito forte. A gente se abaixou aqui agora, um barulho de muitos tiros, gente, muitos tiros mesmo. Dá para ouvir pelo menos 6 tiros. Não estou ouvindo. Ai, meu Deus. Ali, um policial, um atirador de elite em cima do caminhão do Corpo dos Bombeiros, ele fez um sinal de comemoração, o que nos leva a crer que o criminoso
enfim, acabou sendo atingido por esses tiros. Essas imagens da TV Record mostram o momento em que o sequestrador foi atingido. William desceu do ônibus e jogou um casaco para os policiais. Quando voltava, foi baleado. Aqui do lado do ônibus dá para ver que o sequestrador pintou de preto alguns vidros da lateral e também aqui da frente, para tentar se esconder da polícia. O terror dos passageiros aí dentro durou cerca de 3 horas e meia. Só terminou quando o sequestrador foi atingido pelos policiais. Ficaram marcas dos tiros. Aqui no farol, também na porta do ônibus, onde o sequestrador caiu. Os 33 reféns que estavam no ônibus foram liberados sem ferimentos. Cerca de 40 minutos depois dos tiros, o governador Wilson Witzel pousou na ponte Rio-Niterói e, ao descer do helicóptero, comemorou. Primeira preocupação nossa é salvar os reféns. É rapidamente solucionar o problema e o que nós assistimos foi um trabalho muito técnico da Polícia Militar. A ponte Rio-Niterói foi totalmente liberada às 11 da manhã. À tarde, na delegacia, um primo do sequestrador William Augusto da Silva pediu desculpas. Quase todos os passageiros da linha 2520D se conhecem, pegam o ônibus juntos. Depois de prestarem depoimento, só pensavam em seguir adiante. Agora é livramento e curtir a vida e viver a vida como se fosse a última, que depois disso a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas acaba acontecendo. Quem deu o sinal verde para atirar foi o comandante do Batalhão de Operações Especiais. Segundo a polícia, só depois de encerradas as negociações com o sequestrador. Foi um momento doloroso demais. A mãe do sequestrador passou mal na porta da delegacia e foi amparada, consolada pelo pai de uma das reféns. A gente não quer isso para ninguém, a gente tem que respeitar todos os lados, mas naquele momento ali não tinha muito como fazer. Graças a Deus, com a minha filha correu tudo bem e a gente tem que tentar respirar. Ainda não respirei, ainda tranquilo não. Os investigadores sabem que o William Augusto da Silva agiu de forma premeditada, mas ainda tentam entender o motivo do sequestro. Ele se comunicou com a família no sentido de que queria acabar com a própria vida e talvez tenha tomado essa atitude querendo esse objetivo. William planejou detalhes, trouxe lacres de plástico para amarrar as mãos dos reféns. Instalou armadilhas dentro do ônibus, uma espécie de varal com garrafas cheias de gasolina. E, enquanto isso, obrigou uma passageira a segurar a arma que todos pensavam ser de verdade. Ele vinha fazendo alguns procedimentos, alguns contatos, alegando que iria se matar, queria se jogar da ponte com o refém, poderia até atirar fogo, pediu dinheiro para tentar, senão ia matar 10 reféns. Então, ele estava com um perfil, estava difícil manter uma negociação para que se acabasse com todos bem. O comandante do BOPE afirmou ter seguido todos os protocolos, inclusive internacionais, na operação de resgate. Uma psicóloga da polícia esteve no local e analisou o perfil do sequestrador. Ela traçou o perfil dele pela negociação, ela fez entrevista com as vítimas que tinham sido retiradas do recinto, ela fez entrevista com familiares dele, que inclusive já vinham falando que ele estava num surto psicótico. O comandante do BOPE disse que autorizou os tiros quando não conseguiu mais negociar. A partir do momento que ele cessa o contato direto com o meu negociador, a negociação passa a ser tática. Na negociação tática, os meus atiradores posicionados, eles tinham a possibilidade, na melhor oportunidade, que evitasse maiores danos colaterais, efetuar os disparos para preservar as vidas que estavam dentro daquele ônibus. 4 atiradores de elite do BOPE ocuparam pontos estratégicos. O policial em cima do caminhão dos bombeiros foi um dos que atiraram. A distância era de cerca de 80 metros. Segundo a polícia, no momento dos tiros, o William Augusto da Silva estava com um isqueiro na mão. Médicos do hospital para onde o William foi levado disseram que há 6 perfurações no corpo dele. 2 no peito, 1 na barriga e também nos braços e na perna esquerda. O sequestrador de 20 anos não tinha antecedentes criminais. Os passageiros do ônibus da linha 2520 não vão esquecer o dia de hoje. Dizem que as primeiras palavras do sequestrador vão ecoar para sempre na cabeça deles. Perguntou se a gente lembrava do filme 7 Papas e falou que ia fazer algo parecido, que ele queria parar o Estado e foi isso.
Faz quase 20 anos e o sequestro do ônibus 174 na zona sul do Rio ainda está na memória de muita gente. Um homem armado fez os passageiros reféns, ameaçava as vítimas a todo momento. Mas, ao contrário da ação de hoje, o desfecho foi trágico. O bandido abriu a porta e desceu usando uma refém como escudo. A confusão é muito grande aqui e a gente vê que a imprensa toda está aqui na porta do ônibus. Os policiais levantam as armas para o alto. A passageira Geisa Gonçalves morreu baleada pelo assaltante. E o criminoso Sandro do Nascimento também terminou morto, asfixiado dentro de um carro da Polícia Militar. Esse especialista em segurança, ex-integrante do BOPE, disse que naquela época decisões políticas prevaleceram, ao contrário do que aconteceu hoje. Na verdade, consolidou aquilo que já era previsto, né? Então, estabelecendo as equipes, melhorando o processo de treinamento, fazendo com que o perfil fosse mais adequado, demonstra o amadurecimento das instituições policiais, porque todas aquelas que se envolveram fizeram o que tinha que ser feito. Esse outro especialista em segurança defendeu o uso de atiradores de elite em situações muito específicas, como a de hoje. Foi utilizado hoje, depois de muito tempo, um atirador, um sniper, para abater o criminoso. É um crime com reféns, uma situação isolada. Dentro dessa situação isolada, a polícia foi exemplar em sua missão. O chileno Maurício Norambuena voltou para a cadeia no país dele depois de 17 anos preso no Brasil. Norambuena sequestrou o publicitário Washington Oliveto em 2001. No Chile, ele tem 2 condenações à prisão perpétua. O Ministério da Justiça do Brasil declarou que o governo chileno vai converter a pena em prisão de, no máximo, 30 anos. Essa foi a condição imposta pelo Brasil para extraditá-lo. O líder do governo na Câmara está passando um abaixo-assinado para pedir que o presidente Jair Bolsonaro vete 10 pontos da lei de abuso de autoridade que a Câmara aprovou na semana passada. A terça-feira teve uma nova rodada de protestos contra o texto. Em Cuiabá, a manifestação foi na entrada da Assembleia Legislativa. Em Aracaju, magistrados, policiais e representantes do Tribunal de Contas participaram do ato. Manifestação também em João Pessoa, que contou ainda com peritos oficiais. Os protestos em Maceió e no Recife foram nos prédios dos fóruns das cidades. Em Brasília, procuradores, juízes, policiais e auditores se concentraram em frente ao Palácio do Planalto. A nossa pretensão é que seja votado, um veto seja integral a todos os artigos do projeto. Já a Associação dos Magistrados Brasileiros pediu que 13 dos 45 artigos sejam vetados. São os artigos que atingem a carreira da magistratura. O cerne da nossa atividade, a base da nossa atividade, que é de julgar, você pode ser responsabilizado porque deu uma decisão de uma forma e amanhã ou depois o tribunal pode entender que aquilo estava errado. Outro apelo oficial foi feito pela Associação Internacional de Procuradores. Disse que os estados devem assegurar que os promotores possam exercer suas funções profissionais sem intimidação, impedimento, assédio, interferência indevida ou exposição injustificada a responsabilidades civis, penais ou de outras naturezas. Até o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, do PSL, participa do movimento para conter o que considera distorções no texto sobre abuso de autoridade. Ele reuniu ontem representantes dos magistrados, Ministério Público, fiscais, policiais, mais de 50 pessoas. Ouviu argumentos e sugestões e hoje começou a colher assinaturas num documento que vai mandar para o presidente Jair Bolsonaro. O abaixo-assinado pede 10 vetos, começando pelo artigo que prevê como uma das punições possíveis em caso de abuso de autoridade a perda do cargo, mandato ou função pública. Vetos também a outros 9 artigos, entre eles os que tornam crime a decretação de prisão em desconformidade com hipóteses legais, a obtenção de prova ilícita em investigação ou fiscalização, a indução de alguém a cometer crime para capturá-lo em flagrante,
e iniciar investigação contra alguém que a autoridade saiba ser inocente. E, por último, o que torna crime violar direitos ou prerrogativas de advogados. A essência da nossa proposta é garantir que o Estado brasileiro, através das suas instituições e dos representantes legais que ocupam essas funções, de modo especial magistrados, membros do Ministério Público e policiais auditores, consigam exercer sua função com a independência e a isenção que todos nós gostaríamos que eles fizessem. E esse tipo de autonomia é que garante que eles conduzam operações tão bem-sucedidas como a Lava Jato e tantas outras. Mais cedo, o presidente Bolsonaro confirmou que fará vetos, mas não adiantou quais os artigos. Conversei com o Sérgio Moro ontem, já tem informações que o Conselho de Comandantes de Polícias Militares, né, vão me procurar e a gente vai discutir isso aí e que dá certeza que vão ter vetos. A seguir, o COAF muda de nome e de comando. A Unidade de Inteligência Financeira agora faz parte do Banco Central. As bolsas de valores aqui no Brasil e nos Estados Unidos terminaram o dia em queda. Mais uma vez, prevaleceu o medo de que a economia mundial esteja desacelerando. Hoje, o presidente Donald Trump disse que pode reduzir impostos para estimular a economia de lá. Segundo a imprensa americana, Trump estaria preocupado com o efeito que uma desaceleração teria sobre as chances de se reeleger no ano que vem. No Brasil, a cotação do dólar recuou para R$ 4,05. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras passou ao comando do Banco Central, com outro nome e um novo presidente. Com a medida provisória em vigor, o COAF fica extinto para dar lugar à Unidade de Inteligência Financeira, o IFE. O órgão, que é estratégico no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, deixou o Ministério da Economia. Logo cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que confia no trabalho do presidente do Banco Central para nomear os integrantes da Unidade de Inteligência Financeira. Vai ficar totalmente nas mãos do Roberto Campos. Eu acredito no Roberto Campos, está fazendo um bom trabalho, tá certo? E confiar nas pessoas. Então, eu acho que a questão está resolvida a questão do COAF. Roberto Campos Neto já nomeou o presidente da UIF, Ricardo Liao, então diretor de supervisão do COAF. Liao é aposentado pelo Banco Central com experiência no combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro. Chefiou o Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros. Ele substitui o auditor da Receita, Roberto Leonel, que ocupou a presidência do COAF desde o início do governo Bolsonaro. Ele integrou a Operação Lava Jato e foi trazido pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas incomodou Jair Bolsonaro ao criticar publicamente a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que atendeu a um pedido do filho de Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, e suspendeu o uso de dados detalhados de órgãos de controle, como o COAF, em investigações sem autorização judicial. O ministro da Justiça disse que o trabalho de combate ao crime organizado vai continuar. No fundo, a estrutura do COAF permanece a mesma, dentro do Banco Central, inclusive com a expectativa de manutenção da ampliação. Expectativa não, a própria medida provisória faz uma referência da manutenção da estrutura de cargos que nós reforçamos aqui dentro do Ministério da Justiça. Preferia que o COAF, como eu disse, estivesse aqui, não estando aqui. No entanto, tenho certeza de que ele está em boas mãos junto ao atual presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos. O texto da medida provisória diz que o Conselho Deliberativo será formado pelo presidente da UIF e por até 14 conselheiros, escolhidos dentre cidadãos com reputação ilibada e reconhecidos conhecimentos em matéria de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo ou ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. No fim da tarde, o presidente do Banco Central informou que manteve os 11 conselheiros que atuavam no COAF. Mas a MP cancelou o artigo que determinava que apenas servidores efetivos de órgãos específicos de controle, investigação e da área econômica poderiam atuar no COAF.
No novo órgão, o quadro técnico-administrativo pode ser integrado por ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança, servidores, militares e empregados cedidos ou requisitados, e também servidores efetivos. Uma brecha para indicações políticas, segundo a Transparência Brasil. Na medida em que é a terceira vez que ele muda o COAF de lugar, já foi do Ministério da Justiça, do Ministério da Economia e agora do Banco Central. Então isso mostra que ele está fazendo parte do jogo político. Ele abriu brecha para que pessoas que não são servidores de carreira façam parte do COAF, do Conselho, e isso, obviamente, abre brecha para a politização dessas pessoas e, portanto, do órgão. O que ele está fazendo, na verdade, é politizar um órgão que deveria ser técnico e deveria ser independente. O Sindicato dos Funcionários do Banco Central teme que o desempenho da unidade de inteligência prejudique a imagem do banco. A partir desse momento, a UIF, mesmo agindo de uma forma bastante independente, ela tem uma vinculação com o banco. Então, o sucesso ou o fracasso da UIF certamente afetará a imagem do Banco Central. A Associação Nacional dos Analistas do Banco Central disse em nota que repudia qualquer tentativa de trazer para o Banco Central do Brasil, por indicação política, pessoas não pertencentes ao seu quadro efetivo. Esse economista da ONG Contas Abertas afirma que a medida provisória abre margem para pessoas de fora terem acesso a dados restritos. Pessoas que não são servidores públicos teriam acesso, inclusive, a dados fiscais e bancários. Essa medida provisória, ela precisa ser novamente editada, porque da maneira como está, evidentemente, não pode continuar. Se o Executivo não fizer isso, o Legislativo terá que fazê-lo. O Congresso tem 120 dias para aprovar a medida provisória. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, defendeu o texto. A intenção do presidente do Banco Central foi abrir a oportunidade de trazer pessoas do mercado para trabalhar no COAF como um órgão técnico. Não é para botar quadro político no COAF, ninguém tem essa pretensão. É uma medida provisória que, de fato, estabelece a independência necessária da política do COAF, né? Os ruídos das últimas semanas em relação à ação de membros da Receita que estavam trabalhando no COAF era perigosa para o governo, então estancou um risco de uma crise maior, onde o COAF, de alguma forma, poderia estar sendo usado de forma indevida. Segundo fontes do Banco Central, a proposta de abrir a composição do novo COAF para profissionais da iniciativa privada partiu do presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Ele argumentou junto ao Palácio do Planalto que para modernizar a estrutura da unidade de inteligência será necessário trazer profissionais da área de tecnologia de ponta do setor privado, porque os servidores do Banco Central não têm esse conhecimento. Nas conversas com políticos para explicar o novo COAF, Campos Neto disse que terá autonomia para nomear os novos conselheiros, sem ingerência política. O governo afirma que a nova unidade de inteligência está de acordo com o GAFI, Grupo de Ação Financeira, considerado referência internacional no combate a esses crimes e ao financiamento ao terrorismo. O Brasil faz parte do GAFI desde o ano 2000, ao lado de mais de 180 países. Nas diretrizes, o GAFI dedica 2 parágrafos sobre a nomeação dos chamados supervisores. Os responsáveis pelas unidades de inteligência financeira devem ter independência e autonomia financeira suficientes para garantir a liberdade de interferência ou influência indevidas. Para isso, os países deveriam possuir processos para garantir que os funcionários dessas autoridades mantenham altos padrões profissionais, inclusive padrões de confidencialidade, além de serem idôneos e aptos. Por fim, num parágrafo com o título Influência ou Interferência Indevida, o organismo internacional determina que a unidade de inteligência financeira dos países deverá desenvolver suas funções livre de qualquer influência ou interferência política, governamental ou industrial indevida, que possa comprometer sua independência operacional. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, impediu a prisão de um dos condenados em segunda instância pela chacina de Unai, que resultou na morte de 4 servidores do Ministério do Trabalho em 2004. Hugo Alves Pimenta foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão pelo TRF1, acusado de participar do crime.
O ministro Marco Aurélio acolheu o pedido da defesa para que ele aguarde em liberdade o julgamento de um habeas corpus pela primeira turma. Desde 2016, o plenário do Supremo decidiu em 4 ocasiões que é possível começar a cumprir pena após a confirmação da punição pela segunda instância. Marco Aurélio foi voto vencido e agora disse que o entendimento do Supremo não é de aplicação automática, porque ainda não houve julgamento definitivo. O juiz de Mato Grosso do Sul, André Luiz Monteiro, determinou que o médico Ricardo da Fonseca Chauvet seja afastado do SUS e deixe de receber qualquer pagamento decorrente dessa função. O Jornal Nacional revelou que Ricardo Chauvet cobrou irregularmente R$1.000 por um procedimento que realizaria pelo SUS na Santa Casa de Corumbá. O juiz pede que o afastamento seja feito em 2 dias a partir do recebimento da decisão pelas partes. Tanto a Santa Casa quanto a Secretaria Municipal de Saúde e o advogado do médico disseram que ainda não foram notificados da decisão. O Ministério da Saúde atualizou os dados do sarampo no Brasil. Nos últimos 90 dias, o país registrou mais de 1.600 casos da doença. No ano, são 1.800. A maior parte em São Paulo, mas eles também ocorreram em outros 10 estados. O sarampo avançou mais em crianças de até 1 ano. Por isso, o Ministério da Saúde recomendou que todas as crianças de 6 a 11 meses recebam uma dose extra da vacina contra o sarampo, a chamada dose 0. O Ministério explicou ainda que essa dose não substitui, não elimina a necessidade de tomar a tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubéola, aos 12 e aos 15 meses. A seguir, a renúncia do primeiro-ministro da Itália. E a explicação para o anoitecer antecipado em São Paulo. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, renunciou hoje e responsabilizou o ministro do Interior, Matteo Salvini, pela queda do governo. O fim do governo populista da Itália arrancou gritos de apoio ao primeiro-ministro. Giuseppe Conte entregou o cargo, criticando duramente Matteo Salvini. Caro Matteo, disse que o ministro do Interior, quando pediu o voto de desconfiança, pensou só nos seus interesses pessoais e de partido, que foi irresponsável num momento crucial para a economia italiana. Se disse preocupado de que ele queira plenos poderes, insinuando uma atitude fascista. Salvini reagiu com gestos de insatisfação. A eleição do ano passado acabou sem que nenhum partido conseguisse maioria. 2 deles, então, se uniram para governar. Mas, de lá para cá, a liga de Salvini cresceu e algumas divergências levaram ao rompimento dos aliados. À noite, o ex-primeiro-ministro foi ao Palácio do Quirinal para encontrar o presidente da República, como prevê o sistema parlamentarista. Pode não ser fácil para o presidente Sérgio Mattarella formar um novo governo. Se não conseguir, terá que convocar novas eleições, com o risco de ver um populismo ainda mais radical sair das urnas. 83 imigrantes desembarcaram hoje na ilha italiana de Lampedusa, depois de semanas de impasse. No meio da tarde, o Ministério Público italiano ordenou o desembarque e a apreensão preventiva do barco e declarou que a situação era de máxima urgência. Horas antes da decisão, um navio militar tinha partido da Espanha para buscar os imigrantes e levá-los à Palma de Maiorca. Alguns passaram 19 dias vivendo em condições precárias no barco porque o ministro do Interior, Matteo Salvini, impediu o atracamento na Itália. A China e a Rússia acusaram os Estados Unidos de incitarem uma nova corrida armamentista. Os americanos testaram um míssil de médio alcance numa ilha na costa da Califórnia no domingo, que percorreu 500 quilômetros. Há menos de um mês, os Estados Unidos abandonaram o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário sob a justificativa de que a Rússia violava o pacto de 1987. A Rússia nega e disse hoje que o teste mostra que os americanos já se preparavam há muito tempo para abandonar o acordo. Moradores de São Paulo levaram um susto com a cor e o cheiro da água da chuva que caiu ontem.
Às 13h30 da tarde de ontem, os faróis dos carros já estavam acesos para iluminar o que parecia noite. Escureceu totalmente, estava tudo preto. Eu saí do banheiro assim, da noite. Todo mundo ficou, nossa, já deu de noite, mas ainda não é de noite. Se a escuridão do céu estranha e fora de hora já impressionou, os moradores de São Paulo tomaram ainda um outro susto com a cor da chuva. Muita gente coletou essa água cinza chumbo que caiu do céu e que tem um cheiro forte de fumaça. Telespectadores de várias regiões de São Paulo nos mandaram imagens da água escura. Observando o movimento das nuvens e as cores do céu em outras regiões do país, essa meteorologista não tem dúvida. Isso é fuligem. Várias áreas do interior, o ar ele parecia estar amarelo. A professora de Ciências Atmosféricas da USP analisou imagens da NASA. A Agência Espacial Americana captou aumento nos focos de queimadas no norte e centro-oeste e o corredor de fumaça que chegou à região sudeste. Por causa de uma frente fria que estava se deslocando pela América do Sul, fez com que essa fumaça, esses vermelhos indicam a quantidade de fumaça, se desviasse para cá, para o estado de São Paulo. Como tinha muito material particulado por causa dessa fumaça, a própria chuva naturalmente lavou e trouxe aqui para baixo. Numa primeira análise, a bióloga da Universidade de São Caetano do Sul se assustou com a quantidade de fuligem encontrada na água. Quando nós medimos a turbidez, ela está pelo menos 7 vezes mais do que deveria ter uma água, como a água de chuva, tá? Então isso é uma coisa muito preocupante. Os pesquisadores do Instituto de Química da USP também ficaram impressionados. Está muito escuro, eu nunca vi. Nossa! A equipe vai analisar todos os poluentes da chuva de ontem. Os primeiros resultados confirmaram o que dizem os meteorologistas. Entre os compostos de carbono, os chamados carbonetos, foi encontrado um poluente característico de queimadas. Entre os hidrocarbonetos, tem o reteno, que é um marcador de queimadas. Então, quando a gente vê reteno na amostra, tem influência de queimadas. Água suja caindo do céu. Vamos falar com a Eliana Marques sobre a previsão do tempo. Oi, Eliana, boa noite. O que você destaca? Boa noite para você também, Renata, para o Bonner e para todos. Bom, eu começo falando da fumaça que atingiu vários estados hoje novamente. Olha, teve em Cuiabá, Mato Grosso, também em Corumbá, Mato Grosso do Sul, Uberaba, Minas Gerais, no interior de São Paulo. Essa cor cinza que a gente vê aqui, olha, nessas imagens de satélite da NASA, Agência Espacial Norte-Americana. Tudo isso aqui, olha, é presença de fumaça. Na Grande São Paulo, os meteorologistas não conseguiram afirmar se tinha fumaça hoje por causa do excesso de nuvens, que é esse aglomerado branco aqui. Em Porto Velho, a fumaça também cobriu a cidade em grande parte do dia. A chuva só veio no fim da tarde. E em Rondônia, além de o tempo seco favorecer as queimadas, também prejudica o Rio Madeira. O nível do rio baixou para 3 metros e 75 centímetros hoje. E abaixo dos 4 metros, a navegação noturna é proibida para os comboios, que são as embarcações que transportam produtos agrícolas. Amanhã, o risco de queimadas continua alto nessas áreas em vermelho e na Amazônia Legal. O número de queimadas não para de subir de janeiro até agora, em relação ao mesmo período do ano passado. Esses aqui são os estados com o maior número de queimadas. Mato Grosso está na frente com quase 14 mil, o Pará tem 9.500, o Amazonas 7.000 e Rondônia 5.500 focos de queimadas. No total do país, este ano é o que tem mais queimadas desde 2013, segundo dados do INPE, Renata, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E, Eliana, não tem nenhuma previsão de chuva para essas áreas? Tem, só que são aquelas pancadas de chuva isoladas que não resolvem o problema das queimadas. Olha, amanhã Porto Velho e Rio Branco tem possibilidade de chuva, já Palmas não, e vai fazer 40 graus, hoje já fez isso. No Nordeste,
Todas as capitais terão sol o dia todo. Só no litoral sul da Bahia que pode chover. No sudeste, sol e chuva entre o leste do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Tempo chuvoso no litoral de São Paulo até o litoral do Paraná. E na região da Campanha Gaúcha, o dia pode começar com geada. Porto Alegre vai ter frio com sol. Curitiba e São Paulo terão frio com garoa. E Rio e Vitória, temperaturas amenas, com sol e chuva. No centro do Brasil, a umidade do ar vai despencar, pode chegar aos 20% em toda essa faixa aqui. Olha, 20% está bem longe do ideal, né? Inclusive, pode ficar assim nas regiões de Cuiabá, Brasília e Goiânia, que vão ter mais um dia de muito calor amanhã, Renata. E muita secura aí na maior parte do país. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Tchau, tchau. Neste 20 de agosto, a escritora Cora Coralina teria completado 130 anos. Em Goiás, o museu dedicado a ela revelou dezenas de poemas inéditos. Fátima é a guardiã do tesouro escondido nestas caixas. As folhas amareladas são do final da década de 1950, de quando Cora Coralina voltou de São Paulo para viver em Goiás. Preservar é uma coisa assim que você está guardando para gerações futuras. Cora só lançou o primeiro livro aos 76 anos. E o reconhecimento veio quando Carlos Drummond de Andrade recebeu um livro de presente e escreveu um artigo enaltecendo a obra da poetisa goiana. Os funcionários aqui do museu acreditam que menos de 40% dos contos e dos poemas escritos por Cora Coralina já tenham sido publicados. O material inédito encontrado pela equipe está guardado nesta sala do museu. É um acervo riquíssimo, repleto de anotações feitas à mão pela poetisa em cadernos como este. São relatos do dia a dia, receitas e poemas. Segue-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segue-me e eu darei paz e repouso. Tia Tó, amiga da poetisa, muitas vezes teve o privilégio de ouvir Cora recitando. Às vezes ela escrevia um poema e eu passava a tarde, ela falava, vem cá, minha filha, eu vou ler o que eu escrevi hoje para você. Eu deixo um grande exemplo de uma mulher que lutou e trabalhou com êxito, que é muito importante. Deixo os meus livros que aí estão para a posteridade. A seguir, a convocação da seleção feminina de futebol. E as quartas de final da Libertadores. A técnica sueca Pia Sundhage convocou a seleção feminina brasileira de futebol com novidades. Ali, no canto direito de camisa branca, está Yaya. Yaya, São Paulo. Aos 17 anos, convocada para a seleção brasileira. A meio-campo do São Paulo vai estrear no dia 29 de agosto contra a Argentina, em um torneio amistoso. É a mais nova das 23 anunciadas na primeira convocação da técnica sueca Pia Sundhage. A mais velha não é novidade. Formiga, aos 41 anos, está lá na lista de novo, entre tantos outros nomes já conhecidos. Por enquanto, a base do time da Copa do Mundo foi mantida. Pia deixou claro que as mudanças vão acontecer aos poucos e fez questão de reforçar que, nessa fase de renovação, tem uma jogadora experiente e consagrada que terá um papel super importante. A começar pela comunicação. She speaks Swedish. A Marta fala sueco e conhece o estilo e a cultura da Suécia. Ela consegue tirar o que o time tem de melhor. Espero que brilhe na Olimpíada. Falta menos de um ano para os Jogos de Tóquio. Até lá, tem tempo para a comandante sueca se entender bem com as brasileiras. O Fluminense anunciou Oswaldo de Oliveira como novo técnico. Vai ser a terceira passagem de Oswaldo à frente do clube. Ele assinou contrato por tempo indeterminado. Nesta semana tem quartas de final da Libertadores da América, com clubes brasileiros de um lado e estrangeiros do outro. Na América do Sul, o Brasil se destaca pelo tamanho e por ser o único que fala português. Nossa colonização e independência também foram diferentes.
A independência na América Espanhola, ela vem através de uma série de guerras, de uma série de conflitos. Enquanto a independência brasileira tem uma pegada diferente, né? É um príncipe português, Dom Pedro, que faz a independência do Brasil. Mas o futebol, séculos depois, se encarregou de misturar tudo. Libertadores da América é um nome que homenageia aqueles que lutaram pela liberdade no continente americano. No momento, a Libertadores está com os argentinos porque o River Plate é o atual campeão. Mas na edição desse ano, por uma coincidência na tabela, a decisão marcada para o dia 23 de novembro em jogo único terá de um lado um time estrangeiro e do outro um time brasileiro. Ou seja, pelo menos uma das nossas mãos já está nela. River Plate contra Cerro Porteño, Boca Juniors versus LDU. Desses 4, sai um finalista. Já no nosso quintal, vamos por partes. Grêmio do Renato Gaúcho e o Palmeiras do Felipão. Quem vencer, enfrenta na semifinal um treinador estreante na competição. Jorge Jesus no Flamengo e Odair Helma no Internacional. Amanhã, eles abrem a disputa no Maracanã. Gabigol, artilheiro do Brasil na temporada, vai desfalcar o Flamengo por conta de dores musculares. O Inter tem um dos melhores também equipes aí do Brasil, se não da América. É claro que é sempre difícil jogar no Maracanã, mas é 11 contra 11, isso que vai se definir. E assim, acabamos repetindo o passado. Daqui para cá você fala português, daqui para cá você fala espanhol. Mas que no fim, o grito de campeão seja substituído pelo grito de campeão. E antes de encerrar essa edição, a gente quer que você conheça o trabalho de uma entidade apoiada pelo Criança Esperança, a Associação Social Comunitária AFIMA, no Distrito Federal. A aula é de iniciação à costura. Acompanha a minha. Isso aí. 118 mulheres, uma vez na semana, passam a tarde nessa casa de ação social que se chama AFIMA, em Taguatinga, cidade vizinha a Brasília. Também fazem oficina de bordado, crochê. As aulas são de graça. As boas amizades e o sorriso também. Faz 7 anos que essa história de vida é escrita no pano. Desde que a Neuza conheceu a arte com a pintura em tecido. Trouxe mais alegria para mim, né? Já foi peça minha até para o Japão. Sempre eu tinha vontade de aprender a pintar. E hoje? Sou uma artista. A Neuza se profissionalizou no artesanato, é registrada, assim como todas as colegas. Eu cheguei aqui há 5 anos com estado depressivo. E aqui a AFIMA foi importantíssima na minha cura. Hoje estou dando aula, em decorrência da minha boa convivência, que hoje sou coordenadora da casa. Sou muito feliz aqui, muito. E depressão, tchau, mente ocupada. A gente recebe muitas senhoras que vêm vítimas de violência doméstica, abandono, isolamento, situações de risco e vulnerabilidade familiar. As nossas alunas não saem mais daqui, elas entram e ficam conosco. Se eu for Este mesmo projeto está em outras comunidades do Distrito Federal, como aqui em Samambaia, e também recebe jovens que não teriam condição de pagar para fazer, por exemplo, atividades como a música e a dança. E agora eles fazem. A palavra AFIMA vem do hebraico e significa fonte de vida. Não tem tradução melhor para o que esse projeto dá a essas crianças e adolescentes. Me apaixonei pelo violino. Uma peça fundamental na minha vida mesmo, fez muita diferença. 1, 2, 3, 4... Mais de 1000 crianças e adolescentes, a partir de 2 anos, já participam das atividades. Essa orquestra é só deles. E toca os pais. Muita emoção. Acompanhar e ver crescendo e ver aprendendo, isso é muito importante, não tem preço. O projeto AFIMA foi selecionado pelo Criança Esperança e vai receber ajuda financeira para atender mais gente. Nós vamos ampliar o trabalho com música, arte, dança. Nós vamos conseguir trocar os instrumentos. Nós temos crianças que estão aguardando a oportunidade de ter aulas de balé e que não conseguem. E hoje, com o apoio do Criança Esperança, vai poder entrar na jogada também. Quando chegar uma coleguinha nova aqui, o que você vai ensinar primeiro?
A primeira coisa que eu vou ensinar vai ser que não pode pegar aqui. A segunda coisa que eu vou ensinar é como segurar o violino. Vou ensinar aqui. A gente vai ensinando os outros e os outros vão passando para os outros e os outros vão passando para os outros. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2019 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2019 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2019 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site, clique na marca Criança Esperança. O Jornal da Globo é depois de The Voice Brasil. Boa noite. Boa noite, até amanhã.